exposição da palavra de Deus, um momento de total reverência, atenção, não é? Até o presente momento, nós estamos aqui louvando ao Senhor, tá certo? Estamos clamando ao Senhor, estamos falando com o Senhor, buscando a face do Senhor, rendendo adoração a Ele. E claro, agora o momento que de fato, não é? Amplamente o Senhor fala aos nossos corações, que é a exposição das Sagradas Escrituras. Fielmente as Sagradas Escrituras. Ela e somente ela é o que tem que ser exposto e absolutamente mais nada. Êxodo capítulo 14, por favor. Êxodo capítulo 14, nós vamos caminhar nesse texto. Vamos ler no capítulo 14 de Êxodo, do verso 15 até o verso 31. Êxodo capítulo 14, verso 15 até o verso 31. Tá bom? Nós vamos caminhar por aqui sobre o tema: o que é que nós devemos fazer diante da circunstância adversa. Quando chega uma circunstância adversa, o que eu preciso fazer? Vamos caminhar por esse texto aqui, vamos tratar esse texto aqui, a palavra do Senhor aos nossos corações, as orientações, as diretrizes que de fato Ele nos dá para nós seguirmos nessa caminhada cristã. Amém? O que devemos fazer diante da circunstância adversa? Leitura da palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Verso 28. E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém. Conhecem o texto? Certamente sim. Nós aprendemos isso desde criancinha, não é?
essas histórias da Bíblia Sagrada. Aí tem a travessia do Mar Vermelho, né? A Arca de Noé. São aquelas histórias que desde pequenininho a gente já aprende. É um texto clássico, é um texto conhecido, mas que nos traz grandes verdades do que fazer diante de uma circunstância adversa. Tá certo? Depois da 10ª praga, meus irmãos, o contexto desse texto é isso. Depois da 10ª praga, Faraó permitiu então que Moisés retirasse o povo de Israel do Egito. Porém, depois que eles partiram, Faraó então ele muda de ideia e com seu coração endurecido, e nós já sabemos que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. E veja aqui uma primeira verdade: Deus endureceu o coração de Faraó para que o próprio Deus fosse glorificado. Se você ler inclusive Romanos capítulo 9, claramente diz isso. A ti mesmo, Faraó, te levantei para isso mesmo, para que em ti o meu nome fosse glorificado. O Senhor faz isso. Ele endureceu o coração de Faraó. Faraó muda de ideia, com o coração endurecido já, sai em perseguição ao povo, juntamente com o seu exército. Pequenininho o exército, né? Deu para notar aí, não é? Pequenininho o exército, sai com uma força militar poderosa, atrás, irmãos, de um bando de plantadores, fazendeiros, que não tinham técnica de guerra. Faraó queria destruí-los mesmo. E o que sobrasse, certamente, ele levaria de volta para ali fazer com que ficassem escravos por gerações e mais gerações, não é? Como já estavam antes. O povo de Israel, então, ele chega até o Mar Vermelho, eles não enxergam saída, eles se deparam aqui com uma circunstância extremamente adversa. Uma circunstância aqui que muitos deles entenderam, inclusive, não é que eles entenderiam, muitos deles entenderam que era o fim. Tanto que eles começam a falar, olha, lá no Egito tinha coisa boa, pelo menos a gente podia lá, não é verdade? Tem uma coisinha aqui, outra acolá, tinha pepino, tinha, não só pepino, mas tinha cebola, tinha essas coisas aí. Dava para a gente fazer, pelo menos lá a gente ia ter uma vala comum para morrer, se pudéssemos falar assim. Mas agora, olha onde a gente veio parar, Moisés. Você traz a gente para isso aqui, né? Uma ravina, se você for estudar geograficamente o espaço onde eles se depararam, ainda hoje é possível saber isso, uma ravina, um estreito, eles se pararam ali, se depararam com o mar na frente, né? Tem pessoas que falam, mas tinha uma montanha do lado, eram dunas altíssimas, era uma ravinazinha. E de fato, se retroagissem, se voltassem, certamente dariam de frente com o exército de Faraó, não é? Imagina a situação, idosos, crianças, algumas de colo. Se você ler o livro do Êxodo, inclusive, o Faraó ele tenta negociar, inclusive, fala, não, vocês querem ir lá adorar o Senhor? Eu até deixo, antes de eles saírem. Eu até deixo, vai lá. Mas deixa aqui as crianças. Percebe? Vocês querem ir lá adorar o Senhor no deserto? Vai, mas deixa os animais. Bom, se as crianças elas fossem junto com os pais, com as mães, sem animais, eles sobreviveriam como? Percebe a ideia aqui, que está por trás disso? E o que acontece é isso. Eles chegam numa circunstância que eles não sabem o que fazer. De fato, começa a murmuração. O povo é fogo, né? O povo é complicado. Eu faço parte do povo, viu? O povo eu faço parte também. O povo é complicado. A passagem do Mar Vermelho, irmãos, foi importantíssima na história de Israel. Né? Nós podemos, primeiramente, aqui considerar, inclusive, que essa história é frequentemente mencionada nas Escrituras Sagradas como um testemunho do poder de Deus e da incapacidade do homem para enfrentar as circunstâncias. Nós somos incapazes, mas nós vemos a capacidade de Deus. Isaías, capítulo 51, verso 15, fala disso daqui. Vocês sabiam? Salmo 136, verso 13 a 15, fala desse cenário aqui. Não só aí, Salmo 106, verso 7, verso 8, fala desse cenário aqui, mostrando justamente o poder de Deus ante a incapacidade do ser humano. Veja, meus irmãos, o relato bíblico aqui deveria ser de grande apoio para a nossa fé. Claro, quando nós temos aqui as provas justamente de que estamos cercados por inimigos, e não estou falando só inimigos físicos, envolve ideologias, princípios espúrios e várias tantas outras coisas que às vezes nós não sabemos como agir em determinadas circunstâncias. Cenários, dentro do aspecto familiar, dentro do trabalho, dentro do convívio social, que às vezes a gente não sabe como fazer. É uma circunstância adversa. Somos incapazes de fato.
Mas veja esse cenário. Se não fosse a intervenção de Deus aqui, seria um dos maiores massacres já contados na história. Sim ou não? Nós conhecemos alguns massacres por aí, não é? Nas guerras, sim. Esse aqui certamente seria um dos maiores massacres já contado na história, se não fosse a intervenção do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, ele também, no Novo Testamento, ele usa o relato de Êxodo 14, desse texto que nós estamos lendo aqui, para exortar o povo a ter fidelidade a Deus. Paulo também fala isso. Não é? Se não fosse a intervenção de Deus, em sua providência, em sua proteção, para que o povo atravessasse o mar, seria catastrófico. Esse é um fato consumado. Seria catastrófico. Para nós isso aqui é muito significativo, irmãos. Principalmente quando a gente fala assim, mas o que é que nós devemos fazer então? Quando a circunstância adversa chega? Quando nós estamos no olho do furacão, vou colocar assim, português claro. Quando nós estamos de frente a um mar que a gente nem nadar sabe às vezes, viu? Para arriscar. Tá certo? O que é que nós devemos fazer? Meditando nesse evento aqui, nesse texto que nós lemos aqui. Bom, irmãos, os comandos do Senhor, as ordens do Senhor, são sempre bons para as nossas vidas. Sim ou não? Tem alguém que discorda? As ordens do Senhor, os comandos do Senhor, os preceitos do Senhor, são sempre bons para nós. Sempre, inteiramente bons para as nossas vidas. As ordens que o Senhor nos dá sempre abrem os nossos olhos para nós enxergarmos aquilo que Deus tem preparado desde os seus decretos benditos, para que nós sigamos e cumpramos. São sempre bons. O Senhor nosso Deus aqui nunca há de deixar, e veja o que eu vou dizer, um servo genuíno, viu? Genuíno, viu? Um servo genuíno confundido quanto à sua boa, quanto à sua perfeita, quanto à sua agradável vontade já revelada, que é a Bíblia Sagrada. Ele nunca vai deixar-nos confundidos. Lógico que não. Já expressa aqui em nós a sua palavra. A ordem de Deus aqui para Israel foi justamente clara e inconfundível. Inclusive nesse cenário. Aí a gente fala, mas por que a turma murmurou? Por que o pessoal começou a murmurar? Porque desviaram o foco. Não estavam focando onde deveria focar. Não estavam olhando o que deveriam enxergar de fato. Não estavam realmente conformados com uma promessa do Deus Altíssimo que havia prometido que eles seriam libertos. Deus não falou, vocês vão ser libertos, eu vou dar uma terra prometida, mas vocês vão morrer. Deus não falou isso. Inclusive a terra prometida estava do outro lado do mar. Eles estavam saindo do Egito, da praia de Nueiba, no Egito. Estavam indo para o lado da Arábia Saudita, o que hoje é a Arábia Saudita. Como é que Deus falaria para eles, eu vou libertar vocês, eu vou prometer uma terra, mas eu vou prometer, mas não vou, é mentirinha. Irmãos, eles já deveriam ter consciência de que eles herdariam a terra prometida. Ou seja, eles alcançariam aquilo que Deus havia os prometido. Percebe? Então note, embora a obediência permitisse apenas uma resposta clara de Israel ao comando do Senhor, à ordem do Senhor, as circunstâncias adversas aqui que sobrevieram sobre eles, não é? Poderiam, quem sabe aqui, né, na mente de alguns, quem sabe dessa forma, impulsionar um direcionamento incorreto. Vários rumos poderiam ser aqui tomados, porque o foco não estava inteiramente no Senhor. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a desejar voltar para o Egito. Egito simboliza a velha vida. Tudo bem? Eles queriam voltar. O foco de alguns deles, não de todos, estavam inteiramente em coisas que não deveriam. Percebe? Essa mesma circunstância, irmãos, ou estas circunstâncias, aparecem claramente para nós todos os dias. Você sabia disso? Todos os dias, não é, ano que vem, aí depois, 2 anos depois, todos os dias, essas circunstâncias estão diante de nós. E onde é que nós temos focado? Em quem é que nós temos depositado a nossa dependência? Em quem é que nós temos confiado de fato? Nas coisas, como Paulo diz, que se veem? Se for as coisas que se veem, elas passam. Elas são transitórias. Ou nas coisas que não se veem, porque estas sim, são celestes e são eternas.
É isso que o apóstolo Paulo fala. Veja, irmãos, num texto como esse daqui, essas circunstâncias que aparecem diante de nós todos os dias, com as mesmas consequências, inclusive, sejam boas, sejam ruins, nós precisamos ter algumas respostas claras também em relação à ordem que é clara. O que é que nós devemos fazer diante de uma circunstância adversa? Vamos trabalhar algumas lições aqui. Em primeiro lugar, se Israel olhasse apenas, foque nessa palavra aqui, apenas. Se Israel olhasse apenas, o povo de Deus olhasse apenas para o que eles tinham, para a circunstância adversa, eles tinham também, como o fizeram, como falaram, a opção de retornar, sim ou não? Se eles ficassem olhando só a circunstância adversa, só o cenário, só aquelas coisas, eles podiam retornar. Tanto que alguns até sugeriram. Eles podiam voltar, eles podiam retroceder. Seria a melhor colocação até. Mas, meus irmãos, a consequência de retroceder aqui significava um retorno à escravidão. A consequência aqui de retroceder à escravidão não seria aquela escravidão que eles tinham lá. Seria ainda mais grave e mais severa se eles voltassem. Percebe isso? A consequência aqui de retroceder era novamente estar sobre o domínio do Egito, ou seja, para nós, contemporaneizando aqui para nós já, seria o domínio do mundo, das mazelas do mundo, dos princípios, dos valores do mundo. Retroceder não seria uma opção para eles. Não deveria ser, pelo menos. Cogitaram, mas não deveria ser. Não deve ser para nós também. Retroceder aqui seria não confiar nos planos de Deus, sabendo que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, sabendo que os planos de Deus são melhores do que os planos de Faraó, de quem quer que seja do governo. Se nós retrocedermos, nós estamos falando assim: Deus, eu não confio no que você falou, não. Deus prometeu, sim ou não? Sim ou não? Ele não prometeu para eles aqui uma terra prometida? Para nós a Jerusalém Celestial, sim ou não? Ele prometeu. Como é que nós não confiaríamos no Senhor? Ele é homem para que minta? Ele é filho do homem para que se arrependa? Ah, não, eu prometi, mas realmente, eu acho que não vai dar certo. Deus é isso? Irmãos, um dos atributos incomunicáveis de Deus, só Ele tem, é imutabilidade. Ele é imutável, não há sombra de variação nele. Como é, irmãos, que poderia retroceder, falar, não, vamos voltar lá, é melhor. Eles não estariam confiando. Deus falou que libertaria aquele povo. Retroceder seria não confiar em Deus. Retroceder seria desprezar, desmerecer o Deus Altíssimo em relação aos seus atributos. Sim ou não? Retroceder seria viver sobre a égide, sobre o amparo da velha vida. Sim ou não? Velha vida. Bom, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, para frente. Tudo se fez novo. Nós não vivemos mais sobre a égide da velha vida. Não é opção para nós olharmos as circunstâncias, realmente, está difícil, o negócio é bravo, aqui, olha aí, o mar aí na minha frente, tem alguns até que dizem isso, né? Tem a linguagem evangeliquez, né? Estou na prova, não tem uma turma que fala assim? Estou na luta, estou na prova, estou no deserto, não tem essa linguagem evangeliquez? O evangélico fala, inventa algumas linguagens aí, não é assim? Estou na prova, estou no deserto. Irmãos, Deus não prometeu, Ele não prometeu que nós não teríamos aflições, você já notou isso? No mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, coragem. Coragem. Por quê, irmãos? Porque Ele venceu o mundo. Foi Ele que venceu o mundo. Como é que nós não confiaríamos no Senhor? Como é que nós vamos desmerecer o povo lá e nós aqui também? Ecoa para nós essa mensagem. Como tiraríamos o mérito do Senhor? Como nós desprezaríamos o Senhor? Retroceder seria, irmãos, não ter esperança de um futuro, porque o futuro estava lá, reservado e preparado para eles. E também está preparado para nós. Se eles retrocedessem, o que aconteceria? Não teria mais esperança de futuro. O futuro deles seria na escravidão. Até a morte. Percebe?
Retroceder aqui, meus irmãos, para muitos seria inevitavelmente isso mesmo, a morte. Inevitavelmente. Tinha gente de idade lá. Você já parou para pensar? Uma criança que nasceu no Egito, cresceu no Egito escrava. Já parou para pensar isso? Você já parou para pensar em pessoas agora? Mude sua concepção daqui e venha para cá. Pessoas que nasceram mortas, em delitos e em pecado. Já parou para pensar nisso? Nasceram mortas, em delito e em pecado. E viveram uma vida aí de pecado, escravas do pecado, nas mazelas do pecado. Aí de repente vem o Senhor, através da ação do Espírito Santo, fala: olha, eu tenho algo bom para vocês. Não é isso. Eu tenho algo bom para você lá, é a salvação. Vocês imaginam uma pessoa falando: não, mas a gente não quer não, eu quero ficar aqui mesmo. Não tem sentido isso. Se pudessem optar, é claro. Estou fazendo aqui uma metáfora. Meus irmãos, retornar aqui diante da circunstância teriam consequências gravíssimas. Irmãos, as circunstâncias, as tormentas da vida, aliás, elas podem até bater na nossa porta. Vamos aqui trazer no sentido figurado. Podem. Mas retornar nesse sentido, olhar para trás, olhar para a velha vida, não serve. Pois aquele que nos libertou da escravidão do pecado, nos livrou do domínio do maligno, nos proporcionou, irmãos, novidade de vida, nos deu aqui vida eterna, nos deu esperança de um futuro, em glória com Ele. Voltar atrás aqui é desprezar a sua palavra. É a opção voltar atrás? Pergunto a vocês. Diante da circunstância adversa, primeira opção, voltar atrás. É opção? Não é opção. Não é opção. Certa vez, alguns discípulos, eu disse isso mesmo, discípulos, tá certo? Eu não disse genuíno dessa vez. Discípulos, pessoas. Alguns discípulos, eles se empanturraram, irmãos. Ei, que maravilha esse Jesus aí. Ele multiplica pães, ele multiplica peixe, é bênção demais. Esse aí, se fosse hoje, né, permita-me que isso aí é o cara. Pães e peixes. Ó. Buchinho cheio, né? Como a turma diz aí. Maravilha? Essa palavra é boa. É a palavra do pão, do peixe, maravilha. Não foi assim? Aí Jesus falou: estão saciados? Tá bom. Me põe num barquinho aqui e me leva um pouquinho para trás, tá certo? Para que eu possa falar à multidão. E Jesus começou a dar um discurso mais duro, um pouco mais duro, né? As necessidades e as verdades do reino, o arrependimento do reino, conclamando o povo a se arrepender. O que aconteceu com eles? Começaram retroceder, olhar para trás. A vida eterna estava na frente deles, mas eles só queriam as bênçãos e não o abençoador. Percebe? Só queriam as coisas materiais e não as espirituais. Retrocederam, começaram a razoar nos corações. Quem pode seguir um Jesus desse? Um Jesus assim? Mas de jeito nenhum. Começaram a ir embora. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Ele vira para os 12, hein? Os 12 que caminhavam com ele, mais perto, né? Tinha vários discípulos já aqui. Ele vira para os 12, e vocês, hein? Vocês não querem pegar as malinhas de vocês e ir embora também, não? Vocês não querem fazer as malas e, vai embora também, não? Aí, graças a Deus, surgiu um lá usado por Deus, né? O Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Jamais nós vamos retroceder, foi isso que ele disse, em outras palavras. Como é que nós vamos olhar para trás se Tu é a própria garantia que nós temos de salvação? Diante de uma circunstância adversa, inclusive. Foi isso que aconteceu. João capítulo 6, verso 66, não é 666, tá? João capítulo 6, verso 66, tá certo? Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Quem volta atrás, irmãos, não é digno do reino de Deus. Quem retorna nesse contexto não pode ser um servo verdadeiro. Aquele que põe a mão no arado e dá uma bisbilhotada ali para trás, sabe? Não é digno do reino de Deus. É o que a Bíblia diz. Tá certo? Veja, meus irmãos, Lucas capítulo 9, verso 62. Mas Jesus lhe disse: ninguém tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Ninguém.
Voltar ao Egito não é caminho para ninguém. Para nenhuma nova criatura daqueles que servem verdadeiramente o Senhor com todas as suas forças. Segundo lugar, tinha outra opção. Se Israel, ali, focado na circunstância, está vindo lá o exército de Faraó, estão vindo atrás da gente, eles vão matar a gente, eles vão pegar a gente, olha, era melhor a gente estar lá, e começa a murmuração toda. Se eles olhassem somente para a circunstância adversa, eles poderiam desviar o foco da promessa. Sim ou não? Além de retroceder, eles poderiam também desviar o foco da promessa. Qual a promessa? Vocês vão ter uma terra que emana leite e mel. O Senhor já tinha preparado, irmãos. Tá certo? Desviar o foco aqui para eles, irmãos, seria a completa destruição nas mãos dos exércitos de Faraó, que se aproximava? Sim. Desviar o foco aqui seria estar com o olhar voltado para as arestas e não para o Senhor, para o centro da vontade do Senhor? Sim. Desviar o foco aqui seria não confiar na poderosa mão do Senhor? Seria. Desviar o foco aqui seria como dar um jeitinho, sabe aquele jeitinho que a gente conhece como jeitinho brasileiro? Jeitinho israelita, vamos colocar assim, tá certo? Seria isso, dar um jeitinho na situação. Eu não confio tanto assim em Deus, eu quero resolver. Seria isso, desviar o foco. Desviar o foco aqui seria facilitar para o inimigo, sim ou não? Seria facilitar. Desviar o foco aqui seria não olhar para a promessa do grande eu sou, o próprio Senhor. Irmãos, nós não devemos tentar dar o nosso jeito, nós não devemos tentar dar uma ajudinha para Deus, nós não devemos ousar não confiarmos no Senhor, nós não devemos facilitar para o inimigo, nós não devemos não confiar na poderosa mão do Senhor. O nosso alvo é esse que nós vamos seguir. O Senhor falou que é aqui que nós vamos seguir. Nós não devemos retroceder e nem desviar o nosso foco. Geralmente a gente tem distrações. Eu estava falando isso hoje pela manhã, lá na Penha. Nós temos distrações quando a visão não tem intencionalidade. Quando nós temos uma visão, ela precisa desaguar em uma ação. Tá certo? Só a visão sem ação é idealismo. Puro e simples. Só a ação sem uma visão bem posta é ativismo religioso. Percebe? Uma visão bem posta, ela tem que desaguar naturalmente numa ação. Qual a visão? Está aqui. Nós só temos que cumprir. Tá certo? Só que para isso tem que ter intencionalidade, tem que ter intenção de cumprir. Caso contrário, o que vai acontecer? A visão não se transforma numa ação, na prática. Percebe? O que acontece aqui, irmãos? Dar uma ajudinha para o Senhor, porque eu não confio inteiramente na visão do Senhor, no que o Senhor preparou, no que o Senhor projetou, não tem sentido. Para um cristão, não. O caminho que o Senhor direcionou para nós, irmãos, a presença do Senhor sempre vai ser melhor. Qual o plano? O plano está aqui traçado já. Olha o plano aqui traçado. Está prontinho. Como eu costumo dizer, a gente tem até spoiler. Você que gosta de assistir série aí, já sabe o final das coisas. Sim ou não? Está lá. Está dito lá o final das coisas. Você gosta de série? Olha uma série boa aí. 66 episódios. Né? Temporadas, né? 66 temporadas. Melhor ainda, não? Olha que maravilha. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Desviar o nosso olhar do foco, desviar o nosso olhar de Jesus não é coisa boa. Para que é que eu vou ficar olhando a circunstância adversa, se eu sei que eu tenho um Deus maior do que a circunstância adversa? A gente confia mesmo no Senhor ou não? A gente depende do Senhor mesmo ou não? Bom, o caminho mais curto para sair do Egito e seguir a terra prometida era pela terra dos filisteus. Não era por ali onde eles estavam indo. Era pela terra dos filisteus. Porém, Deus não conduziu o seu povo por essa jornada mais curta e tinha um motivo para isso. Tá certo? Está aí no Êxodo capítulo 13, verso 17, diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Era um povo guerreiro os filisteus e certamente eles morreriam. Deus falou, não, vamos por aqui. Aí quando eles chegam lá, poxa,
A gente tinha aquele outro caminho. Aí a gente tinha até uma possibilidadezinha. As pessoas pensam assim, de dar uma lutada lá, alguma coisa assim. Mas aqui, um deserto, um exército vindo atrás de nós, um mar aí, as avinas do lado. E como é que faz agora? Irmãos, Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Absolutamente nada foge do controle dEle. Nem sempre o caminho mais curto, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nem sempre o caminho mais curto é a melhor rota. Tá bem? Nem sempre o caminho mais curto é a melhor rota. Atalhos, às vezes, não dão muito certo. Há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas o fim deles é morte, perdição. Tem coisas que parecem o atalho, a rota mais curta, a zona de conforto, vamos colocar assim claramente falando. Ah, mas eu tenho essa estrutura, eu tenho isso. Nem sempre é o bom. Nem sempre a paisagem mais bonita aqui exclui os perigos que espreitam as curvas. Tá certo? Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Descanse na provisão do Senhor. Ele é sabedor de todas as coisas. Deuteronômio capítulo 5, verso 32 e 33 diz assim: olhai, pois, que façais como vos ordenou o Senhor vosso Deus. Não vos desviarei nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolonguei os vossos dias na terra que haveis de possuir. O foco é esse. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos retroceder, né? Muito menos retroceder. Desviar o foco não é coisa boa. O foco é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Quem nos conduz? Cristo. Quem está indo adiante de nós? Cristo. Ele que é o nosso foco. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela fala aos nossos corações. Justamente para isso. Não desviarmos da verdade. Seguir o caminho chamado por Jesus, que esse caminho é de vida, e não seguirmos um caminho de morte. Que engoda o nosso coração, que nos enche de nós mesmos, e que às vezes tira o nosso foco de onde nós devemos estar inteirados, que é o próprio Cristo e a sua palavra. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, além de não ter compatibilidade nenhuma para retroceder para uma velha vida, não teria sentido, além de talvez desviar o foco e não ficar focado no Senhor, né, cravado ali no que o Senhor falou, tinha uma outra opção. Se Israel somente olhasse para a circunstância adversa e parasse, ficasse estagnado, travado, sabe aquela coisa? Eles não estariam agindo conforme a orientação do Senhor. Ah, quer saber? Então não vou nem pular no outro, vou ficar parado aqui. Vou ficar estagnado, não faço mais nada. Não caminho mais para coisa nenhuma. Não foi essa a ordem que o Senhor deu para Israel. Vamos ler o texto? Êxodo capítulo 14, verso 13 e verso 14. Olha lá o que está escrito. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Vamos parar com esse negócio aí. Moisés falou: não temais. Estai, como está aí? Atordoados. Como está escrito aí, irmãos? Quietos. Ó, não temais, estai quietos. E vede, contempla, só dá uma olhadinha. Contempla o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornarei a ver. Quem pelejaria por eles, irmãos? O Senhor pelejará por vós e vós... Zíper na boca. Tá certo? Moisés acreditava firmemente que Deus libertaria Israel pelo seu poder. Sim ou não? Acreditava. Mas isso eximiu Moisés de ter medo? Eximiu Moisés de ter medo? Ele era ser humano, como nós. De jeito nenhum. Moisés poderia até ter pensado que diante do mar... Ah, ele chegou lá no mar. Imagina a cabeça de Moisés. Ele viu aquele marzão na frente, sem saída. Ele imaginou, não, eu confio em Deus sim. Eu estou com foco em Deus, eu não vou retroceder. Eu acho que Deus vai destruir o exército. Às vezes os achismos do nosso coração, não é? Eu acho que Deus vai agir dessa forma X. Eu acho que Deus vai agir da forma Y. Ah, não, eu estou vendo a circunstância, eu acho que Deus vai fazer aquilo. E na verdade Deus surpreende muitas vezes a gente agindo da forma que a gente nem espera. Sim ou não?
no comum, no senso comum, bastava um raiozinho lá no meio do exército lá e acabou com o problema, não é assim? Deus poderia ter agido de várias formas. Talvez na mente de Moisés ele estava pensando que o exército de Faraó seria destruído, né, à vista ali de todos eles por uma bola de fogo, como Elias já tinha feito. Né? Não, claro que isso é posterior, mas eu estou falando para nós aqui. Uma bola de fogo, alguma coisa, acabaria com as pessoas lá do exército de Faraó, mas ele não fez isso. Ainda assim ele dá uma lição, né, para o povo. Ele não fez isso. Né? E aí ele fala para Moisés uma palavra de ordem. Ele traz uma palavra, o Senhor trazendo uma palavra de ordem a Moisés, e até num tom de repreensão, porque Deus já tinha falado para Moisés que libertaria o povo. Não era para ele estar mais naquele lugar que ele estava, é para ele avançar e estar no lugar onde Deus havia designado que ele estivesse. Percebe isso ou não? Percebe? Olha só, até num tom de repreensão, Deus fala com Moisés, porque ele já havia prometido a liberdade de Israel, está no verso 15. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Já pensou? Você lá no meio da cena? Marchar? Para onde? O mar na frente. A ravina de um lado e de outro. Um exército vindo furioso atrás do povo. Você com criança no colo. Com idoso, irmãos. Com um monte de animal. Você já pensou numa coisa dessa? Moisés, por que você está clamando a mim? Eu não estou entendendo. Qual que é o teu problema, Moisés? Está clamando a mim, Moisés? Para quê? Eu não já disse? Diga ao povo que siga, marche. Foi isso que ele falou para Moisés. Já pensou numa coisa dessa? Eu não sei o que eu teria feito lá, ainda bem que não era eu, Deus sabe quem está, né? Bom, é certo, irmãos, que há momentos em que os cristãos, eles devem ficar parados. Tem momentos que devem ficar parados. Por exemplo, Salmo 46, vai aparecer ali, ó. Salmo 46, verso 10. Tem momentos que é para a gente ficar parado. Tem momentos. Analise o contexto, tá? Olha lá, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem quietos. Segura a onda aí. Tá certo? Fica quietinho. Vocês vão saber que eu sou Deus. Tem momento que é para a gente ficar parado. Momentos que é para a gente ficar parado. O tempo para ficar parado, irmãos, é quando nós estamos, sabe, fazendo o quê? Aguardando o comando do Senhor. A gente fica parado aguardando a ordem do Senhor. Sim ou não? Quando Ele deu a ordem, a gente permanece parado? Não. Nós ficamos parados aguardando as diretrizes de Deus. Tá certo? Ele é o general. Quando ele der a ordem, a gente segue e cumpre a ordem. Missão dada, missão cumprida, não é? Dizem alguns por aí. Bom, mais uma vez que o comando do Senhor ele nos é dado, nós devemos simplesmente seguir, não é? Sim ou não? Nós devemos simplesmente andar. Como ele disse aqui no texto, nós devemos simplesmente marchar, avançar naquilo que Deus nos prometeu, inclusive aonde Ele quer nos alocar, aonde Ele quer que nós estejamos. Sim ou não? Tá isso aqui ou não está no texto? Bom, é isso que eu vejo no texto. Deus está falando hoje, irmãos, para nós, aos nossos corações. Não é essas bobagens que a gente vê por aí. Declare, determine, sabe essas coisas? A gente não determina nada para Deus, irmãos. A gente não declara nada para Deus. No máximo um imposto de renda a gente declara aí, no máximo. Tá certo? No máximo. A gente não declara nada para Deus, Ele é soberano do universo. Tudo bem? Mas Deus fala aos nossos corações claramente, para nós tocarmos com autoridade naquilo que impede de nós chegarmos ao que Ele prometeu. Porque Ele já condicionou, mas Ele não quer que a gente fique parado, deitado na rede esperando. Não, Ele quer ação. Percebe ou não? É isso aqui, para que nós atravessemos o mar, e quando nós atravessarmos o mar, o nome de quem vai ser glorificado? Do Senhor. Foi Ele que preparou tudo. Percebe isso? Parar quando a ordem já foi dada não é uma opção diante da circunstância adversa. Parar quando a ordem já foi dada não é negócio para nós. Nós precisamos avançar, porque Ele já falou para nós fazermos isso. A ordem já foi dada. Quantas ordens? Ih, irmãos, eu vou perder a conta se eu for falar aqui quantas tem aqui. Quarto lugar e último. Diante da circunstância adversa, Israel então, retroceder não era negócio. Nunca foi. E também não é para nós. Desviar o foco, distrair-se com outras coisas, se envolver em seus próprios conflitos, não é negócio. O foco, o alvo, Cristo.
Tá certo? Não é para eles, não foi para eles e também não é para nós. Ficar estagnados, parados, deitados eternamente, em berço esplêndido, ao sol do mar, à luz do céu profundo, não é negócio para nós também. Não é. Qual é o negócio para nós então? Diante da circunstância adversa, só tem uma opção que é possível fazer. Tá certo? Obedecer e seguir em frente. A única opção. Obedecer e seguir. Obedecer e caminhar naquilo que o Senhor já falou que nós deveríamos fazer. Tá certo? Foi exatamente isso que Israel fez. Foi exatamente isso que o povo de Deus fez. É exatamente isso que nós devemos fazer. Foi exatamente isso que eles fez. Eles seguiram em frente. Vocês viram o texto que nós lemos? Êxodo capítulo 14, verso 15 ao 31. Vocês notaram, né? Viram lá o texto? Deus é maior que os obstáculos das nossas vidas, irmãos. Ele toma a nossa retaguarda, irmãos. Deus faz isso. Além disso, Ele se coloca entre nós e o inimigo. O inimigo está ali, está vindo. Ele se coloca no meio, entre nós e o inimigo. Ele faz isso. Está tudo aí no texto. Que mais? Ele confunde os inimigos da cruz de Cristo, da igreja de Cristo. Claro. Ele provê, irmãos, o escape necessário. Percebe? Não só isso, ele transforma o que era problema, o que era aquele negócio que ia causar um transtorno danado para eles ali, eles iam talvez até morrerem, outros seriam escravos. Deus muda o que é o problema e transforma em bênção. Só Deus faz isso, irmãos. Ele aqui atrapalha o inimigo, ele faz com que, inclusive, o inimigo ele seja derrotado aos nossos olhos. Não é uma mensagem de triunfalismo, não. Vocês me conhecem. E sabem meio que eu prego aqui diariamente, e sabem bem como eu prego. Não é uma mensagem de triunfalismo. É uma mensagem de conforto ao seu coração. Para você saber o Deus que você serve. Não é pequenininho, não. Irmãos, na obediência, a garantia de que Ele vai adiante de nós. E quando nós olhamos aqui justamente essas questões, não é? Ele toma a nossa retaguarda. Olha o verso 19, olha lá. Ó. Êxodo 14, verso 19. Olha o que está escrito lá. Então o anjo de Deus, aqui é o próprio Deus. Essa terminologia, quando fala o anjo de Deus, não é um anjo lá, o Miguel, o Gabriel. É o anjo de Deus. Tá certo? É o próprio Deus. Tem algumas terminologias na Bíblia que é o próprio Deus. Deus ia adiante do exército de Israel. Ele ia na frente do exército. Ele se retirou da frente do exército e passou para trás do exército, cobrindo a retaguarda do exército, não, do povo. Cobrindo a retaguarda do povo. Cobrindo a retaguarda do povo. Ele se colocou, além de ficar na retaguarda, depois ele fica entre o inimigo que está aqui e o povo dele que está aqui. O inimigo não passaria por Deus, irmãos. Ele pode passar pela gente que é fraquinho, se a gente confiar nas nossas próprias possibilidades, achando que a gente é bom, que a gente... Mas por Deus, irmãos. Onde é que o inimigo vence Deus, irmãos, na história aí? Eu nunca vi. Não vence, irmãos, não vence. Olha o verso 20 na parte A. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, entre o campo e outro. Ele estava no meio. O Senhor estava no meio. Olha a parte B do verso, ele confundiu o inimigo. E a nuvem era trevas para aqueles, para o exército de Faraó, e para estes, o povo de Deus, clareava a noite, um clarão, aquele xenon, coisa boa para ver, um clarão. Olha aí que bênção. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Aquele exército que estava com irmãos, com carroças de 6, 7, 8 aros. Ali, para a tecnologia da época, algo muito bom. E a turma caminhando devagarzinho, se arrastando, um monte de doente. E é claro que eles iam alcançar com muita facilidade, rapidamente. Mas durante uma noite inteira não conseguiu alcançar o povo de Deus. Você sabe por que não conseguiu alcançar o povo de Deus? Porque o Senhor estava no meio. Era o Senhor, irmãos. O Senhor. Ele proveu o escape. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, foi o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Você já pensou numa coisa dessa, irmão? Além de tudo que ele já tinha feito até aqui agora, terra seca. Passou lá em terra seca. Ele transformou o problema, que era um grande problema, em bênção. Olha o verso 22.
Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e esquerda. Qual era o problema? O mar era o problema, é lógico, um dos, né? Talvez o maior ali naquele momento. O mar era um problema. É um problema? Então tá bom, o Senhor vai lá prover. Toca aí, Moisés, faz isso. Eu não prometi para você? Prometeu. Então faz o que eu prometi, manda o fogo marchar. O mar se abriu, o que era problema agora é bênção. Percebe isso ou não? Olha só, ele fez o inimigo aqui derrotado, ele atrapalhou o inimigo, fez o inimigo derrotado. Está no verso 24, 25, no verso 30, eu não vou ler todos eles, está aí no texto. Está certo? Na obediência, a garantia de que ele vai adiante de nós. Não só nesse texto, mas Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de nós. Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Esse é o Senhor. É o Deus que nós servimos. É o Senhor que nós servimos. Irmãos, nós não devemos retornar à velha vida de escravidão do pecado. Vou concluindo aqui. Nós não devemos desviar o nosso olhar do foco que é Cristo, que é Jesus. Nós não devemos parar desfalecendo, caindo, marasmo diante das circunstâncias. Não. Nós precisamos obedecer e seguir em frente. A igreja já recebeu ordens para marchar. Nós já recebemos ordem para marchar. O Senhor já falou conosco. E no final da jornada, nós receberemos aquilo que Deus prometeu por intermédio de Jesus em sua plenitude. A glória eterna, irmãos. Alegria eterna, novos céus e nova terra, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, problema nenhum, não haverá mais morte, nós estaremos com Ele por toda a eternidade, com Cristo Jesus, irmãos, que nos preparou isso. O que é que nós devemos fazer na circunstância adversa? Obedecer e seguir, obedecer e seguir, não tem outra opção, é obedecer e seguir. Irmãos, que Deus nos ajude e condicione essa boa palavra aos nossos corações. Ela não é minha não, a palavra é dele. Aos nossos corações, que nos fortaleça. Que para muitos, quem sabe, acalente o coração e traga descanso. Para outros, quem sabe, que seja uma diretriz clara, o descortinar, sabe, de abrir uma cortina clara, de evidenciar o que o Senhor espera e quer de nós. Mas em tudo isso, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, seja Ele o alvo e motivo do nosso louvor para todo sempre. O único Deus, como lemos no começo, eterno, invisível, imortal, santo, seja Ele o motivo da nossa adoração em toda e qualquer circunstância. Amém? Deus abençoe.